Eu acredito que, né, o intuito de nós termos aderido a um aplicativo é o fato de justamente, tratando de consultor externo, é ter em mãos o que esse consultor tem feito em rua. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial, tá? Ela é uma mulher, ela cuida de uma equipe de mais de 50 pessoas, né, uma equipe externa, né, tem uma rotina muito pesada, e ela gentilmente, né, se dispôs aí a fazer um diálogo conosco aqui e contar um pouco da sua rotina, dos seus desafios, dos seus detalhes. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, bom dia. Bom dia, cara. Muito obrigado. Assim, é muito difícil um gestor, né, de uma equipe tão grande ter essa disponibilidade. A gente briga muito, fala, pô, vamos conversar com o pessoal. Ah, eu tô muito ocupado, tal. Eu acho que você está no caminho certo. Só para essa disponibilidade, esse tipo de debate é uma coisa muito importante, né? Não existe hoje um manual de gestão de uma equipe externa, né, pronta que você possa praticar. Então, esse tipo de debate acho que agrega muito. Tenho certeza que a gente vai colaborar com muitas pessoas aí que tem uma equipe também, ou seja do porte da de vocês, ou uma equipe que está começando agora. Sim, Legal? sim. Eu queria que você começasse explicando hoje o que faz a Titanium Fix, assim, a sua função aí dentro da companhia. Ok. Eu sou supervisora comercial. Eu tenho como função fazer a gestão desses consultores externos, avaliando, inclusive, o perfil deles em campo, e o Contele nos auxilia nesse processo, de realmente de entender de que maneira têm sido as tratativas das visitas, e acompanhar isso ali fio a fio, né, eu diria, como tem sido de uma visita para outra, quanto tempo leva, enfim, todos os passos que realmente o Contele já nos traz de possibilidades, de ferramenta, para a gente poder fazer a gestão desse consultor externo desde o momento em que ele sai da casa dele, até o momento em que ele volta, avaliando também as observações de cada visita, o que tem sido bom, o que pode melhorar, a necessidade desse consultor que a gente consegue gerir, inclusive, a necessidade de um treinamento possível desse consultor, caso ele não esteja atuando da maneira adequada, então a gente consegue fazer esse filtro, e o Contele nos auxilia bastante nisso. O seu consultor que vai no seu cliente, ele é uma figura mais técnica ou ele é uma figura mais comercial? Assim, ele tem um papel de vendas ou ele tem um papel de dar um suporte? Como é que funciona? Então, na verdade, hoje tem sido as duas coisas, né? Então, nós temos ele ali como realmente o efetivo das vendas, é quem realmente leva o nosso produto até o nosso cliente, e ele acaba realizando também um serviço de pós-venda, uma vez que faça ali um acompanhamento desse cliente para verificar a possibilidade de uma nova venda, ou mesmo de um suporte, que seja troca de produtos, ele realmente ele entra ativamente nesse contexto. Então, O pessoal chama assim normalmente de técnico comercial, seria mais ou menos isso. Sim. Ele auxilia de um modo geral, desde vendas até o suporte. Legal, bacana, entendi. Tá? E dentro dessa equipe, assim, qual que seria hoje o maior desafio de vocês, assim? O que vocês estão mais almejando, assim, que mais gostariam que acontecesse nesse momento, assim? O que você poderia... Bom, eu acredito que, né, o intuito do aplicativo, de nós termos aderido a um aplicativo, é o fato de justamente, tratando de consultor externo, é ter em mãos, não sei se eu poderia dizer essa palavra, mas ter em mãos o que esse consultor tem feito em rua, de um modo geral, acredito que seria isso, né? Nos traz benefícios no contexto de nós controlarmos os reembolsos, realmente, através do monitoramento, que eu acredito que seja um passo muito importante, uma vez que ele acompanha esse consultor a cada de períodos, né? A cada 15 minutos, enfim, ele faz esse controle desse consultor e nos traz resultados efetivos no que diz respeito às vendas, e eu consigo, inclusive, hoje, extrair, filtrar informações do Contele para que eu possa fazer um pós-venda. Eu consigo filtrar e passar um registro para o meu CEO no que diz respeito a prospecções, ao tempo que ele passa em escritório,
ao tempo que ele tem feito uma venda efetiva no cliente através do campo de observações. Então, acredito que seja isso. Entendi. E qual que é a maior dificuldade hoje que vocês têm? Uma equipe muito grande, né? Imagino que as dificuldades são várias, né? Mas qual é aquela que realmente hoje toca mais vocês, assim, que tem mais de difícil hoje de vocês poderem gerenciar essa equipe? Olha, eu não diria que seria dificuldade. Nós não temos o aplicativo, eles nos dá essa possibilidade de ser bem completo no sentido de ter todas as informações que a gente precisa para poder fazer a gestão. Então, eu não vejo maiores dificuldades, não. Para nós aqui é o suficiente. Ah, legal, bacana, pô. Fico muito feliz de saber que vocês já estão bem cristalizados. Se você falou que você tem uma rotina de levar informações e dados para o CEO da empresa de vocês, né? Sim, sim. Vocês têm muita dificuldade de somar essas informações, de aglutinar essas informações, ou elas vêm realmente de uma maneira natural para vocês? Eu extraio informações do Contele para poder mostrar para o meu diretor o que realmente esse consultor ele tem feito em rua. Então, eu mostro para ele o quanto dessas atividades têm sido efetivas e se existe, inclusive, a necessidade de troca de um consultor, caso ele não esteja dentro dos padrões que nós estamos estabelecidos. Vocês têm que se basear em dados, vocês têm que se basear em estatísticas, vocês têm que trabalhar com números, não adianta ficar na intuição, porque eu estou acompanhando aqui o cara, eu estou vendo se ele está trabalhando, se não está. Não é se está trabalhando, se não está, é se realmente ele está conseguindo trazer os resultados. Você mesmo falou, né? A empresa de vocês estabeleceu um padrão ali de resultados, né? E baseado em algumas informações que vocês tiram do Contele, talvez até de outras ferramentas que vocês usem, né, vocês conseguem realmente definir, esse cara aqui, ele tá dentro do objetivo, que o cara tá ali, né, ele tem um objetivo para cumprir para a empresa, ele não tá de graça, né? Não é à toa, né? Entendeu? Manualmente, eu estabeleci com eles eu diria que seria uma obrigatoriedade de colocar as observações das tratativas. Então, ele coloca todas as informações a respeito dessa visita. Eu consigo entender de maneira, mesmo que seja manual, mesmo que isso traga, talvez, também fosse não diria uma dificuldade, mas seria uma sugestão, porque eles preenchem de maneira manual, é claro que não tem outro meio para isso, mas eles colocam ali se existe uma venda, se não existe, e isso nos gera o índice, né? É através dessa observação que eu faço, realmente é bem minucioso até, porque puxar todas as visitas, realmente são muitas visitas por dia, em torno de 250, para fazer esse filtro, para fazer esse filtro e avaliar cada observação de cada visita, acaba sendo um trabalho árduo, eu diria. Você tocou num ponto assim, um exemplo, né? Olha, minha equipe faz 250 visitas hoje. Não é hoje para vocês, não é mais uma coisa que eu acho, né? Você tem certeza que a tua equipe faz 250 visitas hoje porque você tem um relatório disso, né? Que sim, exatamente. Você tem as estatísticas hoje que mostram para vocês realmente o fluxo diário de atividades Sim. E isso no tempo. Então, se a equipe está produzindo mais, você consegue perceber isso. Se a equipe cair a produção, você também consegue perceber. Então, eu acabo fazendo esse link com o nosso sistema de vendas, então eu acabo fazendo o comparativo do que tem sido vendido para as visitas que tenham sido efetuadas. Então, as coisas têm que se conversar, né? O que está sendo vendido é literalmente produtividade. Perfeito, assim, é o que a gente prega aqui, Fernando, né? Não tem milagre. O que tem é transpiração. 99% do resultado comercial vem da transpiração da equipe. Sim. E se realmente alguém tiver sem visitar e vendendo muito, aí tem que ensinar um milagre novo para nós, né? Sim. Mas olha, baseado nisso, a gente consegue sim verificar qual é a performance desse consultor em rua, uma vez que a gente percebe que que ele tem 2 visitas no dia, enquanto tem outro consultor que tem 10 visitas. Qual que é o diferencial? Por que ele tem sido diferente? Por que ele tem tido um resultado diferente? E a gente consegue avaliar por aí. Esse consultor realmente está sendo efetivo ou não, produtivo ou não. Muito legal, muito legal. A gente consegue ajudar uma parte, né?
Então, se realmente Sim. o cara está trabalhando, a gente consegue ajudar vocês a mostrar realmente se o cara está produzindo ou não. Sim. Agora, a efetividade depende realmente de treinamento, capacitação, o cara realmente está com o discurso correto, está sabendo saber a postura dele dentro do cliente, desde quando ele toca a campainha lá e entra, o que ele tem que fazer dentro daquela rotina. Né? Então, pô, legal, cara, fico muito feliz de saber que vocês conseguem equalizar esse tipo de coisa, e a nossa ferramenta ajuda vocês nisso. Acho muito legal, né? E assim, Fernanda, que dica que vocês dariam assim para aquele gestor que está patinando, assim, pensa você assim, bem no começo da operação de vocês, assim, né? O cara tá patinando, não consegue fazer a equipe dele produzir, muitas vezes eu vejo até equipes desistindo, viu, Fernanda? Desistindo de um projeto de equipe externa, porque o cara fica tão indignado com as coisas que acontecem na rua, ele não tá usando tecnologia, não tá fazendo nada, né? O cara se perde tanto que desiste muitas vezes, né? Então, qual a dica que você dá para uma equipe que está começando agora e que está patinando, que não está indo para frente? Olha só, baseado no meu conhecimento de vendas, né, no comercial externo, eu diria que treinamento é primordial. Então, o que eu observo muito dentro da nossa gestão aqui, que esse consultor, muitas vezes, ele não consegue fazer uma objeção de venda. Então, por muitas vezes, nós aqui somos uma empresa de componentes protéticos, de implantes dentários, nós precisamos realmente de um treinamento de vendas, porque muitas vezes ele é barrado na recepção. Então, se tratando de... Ele né, visita essa clínica, esse dentista, e ele ali não consegue chegar realmente ao dentista, ao doutor, para poder passar os nossos produtos. A recepcionista já é craque, já tem o discurso ensaiado, já está pronta para bloquear a entrada dele, né? Já, muitas vezes ela não acordou num bom dia e ela fica barrada ali mesmo, o consultor fica barrado na recepção. Então, eu acredito que treinamento de vendas seja um passo primordial para estar olhando esse consultor, porque uma vez que nós lidamos com pessoas, cada um acaba dando o seu perfil para um processo de trabalho. Então, o ideal é conhecer esses consultores e abalizar eles num treinamento, no processo específico da empresa. Então, ter conhecimento do perfil desse consultor é extremamente importante. E treinamento de vendas não fica para trás, né? O que eu costumo dizer assim, Fernanda, né? O consultor, ele no mínimo, ele tem que vender para o gestor da empresa dele. Falar, cara, ó, faz de conta que eu sou cliente, vende aqui para mim. Exatamente. Cara, se estiver vendendo para mim, tá tudo certo, cara. Você pode ir para rua, não é verdade? Exatamente. Mas assim, né? Realmente o treinamento é algo primordial. Legal, bacana, Fernanda. Olha, muito obrigado aí pela sua participação. Acho que você deu depoimentos aqui que nos enche de alegria, porque a gente acredita muito nas coisas que você falou também. Né? A gente vem pregando isso, né? A gente sabe da dificuldade que é ter uma equipe externa, é uma equipe onerosa, ela é mais cara, mas ela dá mais resultado. Né? E a gente vem pregando isso muito, aí, com muito afinco aí no mercado. Eu tenho certeza que a sua colaboração vai inspirar muitas pessoas também a compreender melhor, né? Porque, assim, a palavra inspira, mas o exemplo arrasta, né? Então, quando a gente mostra alguém que está fazendo a coisa mesmo de verdade, é sempre diferente, né? Então, queria agradecer muito aí a sua participação e sua generosidade, expor seu tempo aí para nós podermos difundir aí o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado. Tá, joia, imagina, ao dispor. Eu acredito que a partir do momento que realmente nós pegamos a ferramenta para fazer a gestão correta e adequada, alimentar, mostrar para o consultor como alimentar adequadamente, nós tivemos talvez um respaldo legal dos consultores, uma vez que a gente precisa de uma ferramenta realmente para entender como eles têm sido ativos em campo, né? Então, realmente auxilia bastante. Pô, legal, maravilha, Fernanda. Muito obrigado. Pessoal, tá aí um bate-papo bem direto, bem rápido com a Fernanda, que é uma excelente gestora, que cuida de uma equipe de 50 pessoas, tem muito sucesso, trabalha baseado em dados, tem uma gestão incrível com a equipe dela, a gente acompanha aqui, a gente realmente consegue perceber as empresas que levam a sério a gestão, e a Fernanda é uma delas, tá bom? Muito obrigado aí, até a próxima. Obrigada.